Hoje é um dia de muita alegria para nós. Nós estamos aqui por dois motivos alegres, talvez. O primeiro é porque nós estamos reunidos na casa de Deus. Nós, seus filhos, como um só corpo, reunidos para adorar o nosso Pai. Isso deve ser motivo de muita alegria para nós. E depois, gente, vocês já viram a mesa ali do lado, que foi chegando aí? Vocês estavam concentrados, vocês não viram, eu estava ali atrás. Depois, é ligar na academia amanhã cedo e, por favor, aceitem minha matrícula, que nós vamos sair daqui uns quilinhos mais pesados hoje. Gente, como hoje é um dia de festa, um dia de muita alegria para nós, eu estava pensando um pouco sobre isso hoje à tarde. E nós temos alguns momentos assim na Bíblia. Nós temos alguns momentos na palavra de Deus muito festivos, muito alegres. E eu me lembrei essa semana que o primeiro milagre de Jesus foi feito em uma festa. Por isso eu quero que você leia comigo, por favor, o texto do apóstolo João, seu evangelho, no capítulo 2. Nós vamos ler os versos de 1 a 11. Nós vamos ver como foi o começo dos sinais milagrosos no ministério de Jesus num dia de festa. Um dia onde havia muita alegria. Quantos estão alegres aqui hoje? Amém? O texto diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém, igreja? Feche seus olhos mais uma vez, eu quero orar com você. Senhor, esse é o nosso ambiente de festa hoje. Esse é o ambiente da comunhão. O lugar onde nós vamos ser renovados, ouvir a Tua palavra e ser transformados por Ti. Portanto, que nesse momento o Teu Espírito venha sobre nós e o Senhor fale conosco pela Tua palavra. Tire nossas distrações, tire tudo aquilo que possa nos atrapalhar, porque nós queremos ouvir a Tua voz. No nome de Jesus, amém. Gente, quem aqui já foi numa festa de casamento? Acredito que é a grande maioria. Festa de aniversário e tantas outras festas por aí que você já deve ter frequentado. Nesse texto, Jesus também foi convidado para uma festa. Provavelmente essa festa era de algum parente até próximo, porque a Bíblia diz que Maria estava ali, e até de uma forma bem ativa ali naquela festa. E não só ela, mas Jesus e os discípulos foram convidados. E talvez você não saiba, mas uma festa do povo judeu naquela época durava cerca de 1 semana. Quem quer casar aqui? Levanta a mão, deixa eu ver se tem alguém querendo casar aí. Dá para encarar a festa de 1 semana ou não? Bancada pelo pai da noiva? Gente, a festa do casamento naquela época era por aí. Não era muito barato bancar o povo não, Vandinho. Mas o que acontece?
ainda mais crente. Mas o que acontece? Jesus, sua família, seus discípulos estavam presentes naquela festa. Eles foram convidados, como eu disse, por alguém provavelmente muito próximo. E gente, se tem uma coisa que tem de comum em todo tipo de festa, seja ela aniversário, casamento, a festa que for, é que nas festas nós temos um ambiente de comunhão. Você pode repetir essa palavra? Comunhão. Comunhão talvez seja uma das coisas mais importantes para nós cristãs e mais subestimadas por nós. Ter comunhão é uma dádiva imensa do nosso Deus. E nesse texto, a Bíblia diz que ali em algum momento da festa, o vinho acabou. Imagine você que aquela festa não era pequena, com certeza. Era uma festa grande, uma festa duradoura. Aquele casamento precisava de um milagre, aquela festa precisava de um milagre, mas não estava tendo nenhum culto ali. Estavam havendo profecias, Jesus não estava na sinagoga, no templo. Irmãos, uma coisa muito importante para nós entendermos aqui é que Jesus realiza os seus feitos em ambientes de comunhão. Hoje nós estamos aqui, talvez você falou, puxa vida, vim para a igreja, cheguei aqui, tem umas bandeirinhas, um negócio esquisito. O negócio vai ferver aqui hoje. Talvez não é aqui hoje que eu vou encontrar o meu milagre, talvez não é aqui hoje que eu vou encontrar a resposta que eu precisava para algum problema da minha vida, mas a verdade é que Jesus está presente nos ambientes de comunhão. Esse hoje é um ambiente de comunhão. E eu quero, junto com esse texto, junto com vocês, analisar algumas coisas que Jesus fez nesse ambiente de comunhão. Em primeiro lugar, veja o que o texto diz. Maria chega para Jesus e diz assim: acabou o vinho. O vinho ali para aquele povo, além de ser consumido como alimento, ele representava alegria. Ele representava aquele momento de festa, aquele momento de comunhão. Então, quando Maria chega até Jesus e diz, acabou o vinho, de certa forma, em outras palavras, ela está dizendo, acabou a alegria. Acabou o que mantém essa festa feliz. E a primeira coisa que Jesus faz, e que Ele fez nesse ambiente de comunhão, é que Ele traz de volta a alegria. Irmãos, quando Jesus transformou a água em vinho, Ele trouxe a alegria daquela festa de volta. Sabe, muitas pessoas, na busca pela alegria, na busca por serem felizes, procuram isso em tantos lugares. Procuram isso em uma provisão financeira, procuram isso no seu bem-estar, na sua saúde, procuram isso em pessoas, procuram em lugares. E no final das contas, as pessoas continuam tristes, sem alegria, porque o final dessa busca é um vazio. Por quê? Porque o único que pode nos dar alegria verdadeira é Cristo. E sabe onde Ele faz isso? No ambiente da comunhão. É muito importante que nós não ignoremos isso, porque há um chamado de Cristo para que nós sejamos felizes nele e entre nós. Você está aqui hoje e talvez você chegou aqui triste. Talvez você chegou aqui hoje sem motivos para sequer sorrir por alguma coisa. Talvez você está aqui forçado, é dia de festa, mas você não quer festa. Por quê? Porque o seu coração está amargurado. Porque talvez as notícias não são tão boas. Porque talvez o vinho tenha acabado na sua festa. Mas o que Jesus fez no ambiente da comunhão, e Ele quer fazer com você nesse ambiente, na comunhão, na festa, no momento da alegria, é justamente trazer de volta a alegria. Para isso você precisa convidar Jesus para a sua festa, para a festa da sua vida. Tem pessoas que não são felizes, por quê? Porque elas convidam todo mundo, menos Jesus.
Jesus quer trazer de volta a alegria para nós. De que forma? Sendo Ele próprio a nossa alegria. Estando no meio dos irmãos e descobrindo que há alegria no compartilhar. Que há alegria quando nós nos reunimos como povo de Deus para adorá-lo, mas quando nós dividimos esse momento com os nossos irmãos. No ambiente em que nós estamos juntos, no ambiente da comunhão, naquele casamento, num lugar talvez inesperado, Jesus traz a alegria de volta. Em segundo lugar, o que Jesus fez no ambiente da comunhão? Ele trouxe provisão. Você pode repetir isso comigo? Provisão. Aquele casamento, gente, ficou desprovido. Aquela festa estava enfrentando um problema chamado escassez. Naquela altura, o vinho na festa ter acabado era um problema sério. Era decretar o fim daquela festa. Era talvez ser uma vergonha para os noivos, para a família dos noivos. Era de certa forma decretar o fim ali da tradição a qual eles estavam inseridos. Acabar o vinho naquela ocasião era um problema muito sério. E naquele momento no qual Jesus estava iniciando o seu ministério, mais uma vez eu quero repetir isso porque isso é muito importante. Jesus não estava na sinagoga naquele momento, nos templos. Jesus não estava ali na reunião de oração. Ele estava num casamento. Ele estava num dia a dia comum da sua vida. É muito importante que isso entre em sua mente nesse momento, porque há muitas pessoas que acham que Jesus só está na igreja. Há muitas pessoas que acham que Jesus só está no momento em que ela está em fervorosa oração, jejum e busca. Mas Jesus está em cada passo, em cada ar que sai dos nossos pulmões do nosso dia a dia. Ele está com você quando você se deita, quando você se levanta, e Ele conhece tudo que você faz em todos os momentos do seu dia. A nossa vida como um todo é sagrada. Não tem momentos da nossa vida sagrados e depois é o secular. Não, é tudo sagrado, gente. Nós vivemos para Cristo. E naquele casamento, no início então dos sinais de Jesus, o casamento perdeu sua provisão, aquela festa perdeu sua provisão. Então Jesus vê ali 6 talhas de água que cabiam cerca de 100 litros, cada 600 litros de água. E Jesus diz então, encham essas talhas com água. Gente, 600 litros de água é água, hein? É bastante. Jesus faz com que aquela água se transforme em vinho. Eu não sei, o texto não diz isso, se ele transformou as 6 talhas ali de vinho, se foi só a quantia que eles tiraram. Eu acredito que foram as 6 talhas completas. Mas o que eu quero dizer aqui, naquele ambiente de comunhão, naquele ambiente de festa, naquele ambiente do dia a dia comum, Jesus proveu a necessidade do seu povo suficiente, até talvez a sobra necessária para continuar a festa. Irmãos, tem dia que parece que acabou a solução, não é verdade? Ou só comigo isso acontece às vezes? Não tem aquele dia que você olha e fala assim, esse lado não dá para correr, aquele não dá para fugir, aquele se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Acabou o suprimento, acabou a esperança. Eu não sei para onde eu vou correr. Mas irmãos, no ambiente da comunhão, Jesus traz para nós provisão. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe aonde foi, na minha vida em particular, mas alguns irmãos que aqui conheço, sei que posso falar por eles, que na vida deles também. Sabe aonde foi que eu recebi as maiores provisões da minha vida? Em momentos como esse de comunhão com os meus irmãos. Eu me lembro muito de momentos em que eu estava reunidos com os meus irmãos, em que nós estávamos compartilhando coisas de nossas vidas, dificuldades, tantas coisas, e Deus usou muitos irmãos para prover aquilo que eu precisava na minha vida, na minha casa.
Talvez às vezes não eram os meus irmãos, mas era num ambiente como esse, em que Deus realizava milagres. Eu vou contar um testemunho breve para você, para ilustrar esse ponto. Um dia nós viemos fazer uma reunião de oração aqui na igreja. Então, antes de nós começarmos a orar, eu trouxe uma palavra para o pessoal. Aquela palavra em que diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aquele dia nós tivemos um problema em casa. Não era o dia bom do mês para receber, não tinha nenhum trabalho em vista naquela ocasião, e nós precisávamos ali de uma provisão instantânea, imediata, sem ter de onde tirar. Nós precisávamos arrumar R$600 ali no ato, já agora, não tem o que fazer, não tinha para onde correr. Eu vim para casa, eu vim para a igreja, aliás, com aquele problema lá em casa. Eu sabia que a minha casa estava com um problema sério para ser resolvido. Enquanto isso eu estava aqui na igreja, e eu falava para o pessoal assim: nós temos que lançar a Deus a nossa ansiedade em oração, dizer para Ele tudo aquilo que nós precisamos, que tem nos deixado aflitos. Mas nós temos que nos lembrar que às vezes Deus não vai fazer o que nós estamos pedindo, porque o que nós estamos pedindo não é o melhor para nós, mas nós podemos lançar nossa ansiedade nele, porque Ele tem cuidado de nós. E enquanto eu dizia que Deus estava cuidando de nós, que talvez o que nós pedimos não era o melhor, eu estava por dentro assim: Deus, eu tenho uma coisa aqui que está me deixando muito ansioso, mas eu estou acreditando, eu estou falando para o seu povo, eu creio nisso, que o Senhor tem cuidado de nós. E então nós oramos, e no momento de minha oração eu orei, falei: Deus, essa situação tem me deixado muito ansioso e preocupado. Eu preciso de um milagre nessa área, mas o Senhor cuida de mim. O Senhor sabe do que eu preciso. E quando acabou aquela reunião de oração, o pessoal estava indo embora, eu peguei o celular para ver se tinha alguma mensagem, alguma coisa, porque eu ia fechar a igreja. E a mãe de um aluno tinha me mandado mensagem. E ela falou assim: Natan, eu vou fazer um pacote com você. Você dá tantas aulas para o fulano e aí eu te pago. Aí ela me mandou R$600 na conta, no ato, naquele momento. Eu falei: amém, irmão. Eu não falei para ela, mas tipo assim: obrigado, Senhor, só o Senhor Deus sabe. O que eu quero dizer é o seguinte: nos ambientes em que nós estamos reunidos com o povo de Deus, com o Senhor, é o ambiente onde Ele mais provê aquilo que nós estamos precisando, porque realmente Ele tem cuidado de nós. Aquele vinho ter acabado não foi à toa. Deus já tinha preparado aquele dia para mostrar o seu poder para o seu povo. Em terceiro lugar, o que Jesus faz e que Ele fez naquele ambiente de comunhão, Ele realizou um grande milagre. Irmãos, até hoje não houve um homem, não houve uma máquina que pôde transformar uma substância. É totalmente impossível transformar água em vinho. Não tem como. Não dá. Não tem fator na natureza, sabe Deus aonde, que faça isso acontecer. Esse milagre de Jesus está nas mais altas prateleiras e coisas espetaculares que Ele já fez. Mas tem uma coisa que me chama a atenção aqui nesse milagre. Jesus disse para os serventes assim: peguem aquelas talhas de água, aquelas talhas, né, encham elas de água, e depois você tira um pouquinho e leva para o mestre-sala. Jesus não se utilizou daquele momento de festa, daquele momento onde muitas pessoas estavam reunidas, para parar tudo e falar assim: ei, olhem para mim, eu vou realizar algo surreal aqui nessa festa. Eu vou fazer um grande milagre, um grande acontecimento, vai acontecer aqui agora. Jesus não fez isso. Jesus não foi até lá enquanto as talhas estavam sendo cheias de água, mexeu assim com a mão, sabe? Jesus não fez isso. O que Jesus fez? Quieto, no seu canto, com as pessoas que estavam ali, Jesus falou. Irmãos, no ambiente da comunhão, Jesus não precisa de um alvoroço para fazer milagres. Pode ser que Ele esteja fazendo um milagre na sua vida agora, sem que você esteja vendo.
Jesus não precisa parar tudo para falar assim: eu vou fazer um milagre na sua vida hoje, um acontecimento. Não, por quê? Porque enquanto estamos reunidos, nos alegrando, celebrando ao Senhor, Ele está cuidando de nós, realizando milagres e fazendo maravilhas em nosso meio. Irmãos, Deus sabe do que nós precisamos. Melhor do que nós, Ele sabe do que nós precisamos. E se você precisa de um milagre hoje, você pode ir até Deus e falar: Senhor, ajuda-me. E depois ir curtir a sua festa. Gente, acabe o culto aqui hoje, curta mesmo, não vai embora não. Come, conversa, desfruta. Por quê? Porque esse é o melhor ambiente para que você receba aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Em quarto lugar, o que Jesus fez naquele ambiente de comunhão, e que é a coisa mais linda, mais poderosa. No verso 11, o texto diz que Jesus começou ali os seus sinais. E então, os seus discípulos passaram a crer nele. A quarta coisa que Jesus fez naquele ambiente de comunhão foi gerar fé para a salvação. Talvez você está aqui hoje e, gente, eu não sei o que o termo ir à igreja, participar de um culto, frequentar a igreja significa para você, mas eu sei que para muitas pessoas ir até a igreja significa resolver alguns problemas. Que lugar melhor se não a igreja para mim poder resolver um problema, algo que não tem mais solução? E que bom que você vem para a igreja para fazer isso. Pior seria se você fosse para outro lugar. Mas o que eu quero dizer é que nada na vida é por acaso. Nada. Nós acabamos de falar sobre isso aqui. Jesus escreveu aquele dia na história com o propósito de manifestar o seu poder e mais, com o propósito de que seus discípulos crescem nele. Sabe por quê? Talvez há muitas pessoas que ouvem falar de Jesus, vão para os cultos, vão para a igreja, tem Bíblia, um monte de coisa, mas ainda não creem nele verdadeiramente. E sabe, às vezes Jesus tem que deixar acabar o vinho da sua festa, Jesus tem que deixar a sua provisão dar uma apertada, Jesus tem que deixar o caminho entortar um pouquinho. Por quê? Porque todas essas coisas Ele prepara para que os seus filhos recebam a fé que salva. Aquela festa de casamento era uma coisa maravilhosa, uma família que se iniciava, coisa linda de se ver. Mas o intuito daquele momento era que os discípulos de Jesus crescem nele. Talvez cada uma das lutas que você enfrentou até hoje tiveram como intuito trazer você até o dia de hoje, para você ouvir que Jesus quer te salvar, que Jesus morreu por você na cruz do Calvário, pelos seus pecados, para pagar uma dívida que era impagável, e você pudesse ter vida eterna. Por isso, irmãos, não fuja do ambiente da comunhão. Sabe, quando nós falamos para uma pessoa assim: vai na igreja, cara, não perde culto, sabe, pega amizade ali com os irmãos, participa das coisas. As pessoas subestimam isso, como eu disse no começo. E nós não falamos disso por acaso, porque cada dia, cada culto que nós perdemos, cada oportunidade de nos reunir que nós abandonamos, é um dia a menos que nós usufruímos da graça de Deus de sermos corpo. Porque um dia, gente, Jesus transformou água em vinho para repartir em uma festa, para que os convidados bebessem e se alegrassem. Mas alguns anos à frente, algum tempo à frente, Jesus sentou os seus discípulos junto com o traidor, repartiu o pão e dessa vez repartiu o vinho mais uma vez. Um vinho não para alegrar os convidados de uma festa apenas, mas um vinho que simbolicamente proporcionaria
milhões e milhões de pessoas que no futuro adorariam o único Deus santo e poderoso, digno de glória e honra, aquele que verteu o seu sangue por nós na cruz, para que nós, reunidos como seu corpo, estivéssemos aqui hoje e pudéssemos celebrar o Rei. Por isso, não ignore o momento da comunhão, não ignore o ambiente da comunhão. Esteja junto com a sua igreja, esteja junto com os seus irmãos. E não importa onde você estiver, se você estiver em comunhão com Cristo e com os seus, Ele pode realizar milagres poderosos na sua vida. Você crê nisso?